Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Feminíssima Talks. Eu sou Carmen Achuti, apresento Feminíssima Talks para vocês toda semana e comigo, Lívia Fai, psicóloga, Soninha Machado, especialista em estética, e Pedro Toigo Monteiro, designer de calçados e bolsas e tanatopraxista. Isso aí. E o nosso assunto hoje vai ser sobre aquela pessoa tóxica. Você sabe identificar um relacionamento tóxico no início? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Gente, esse é um assunto complexo, não é? Dá pano pra manga. E muito recorrente. Eu acredito, sim, que todo mundo tem uma pessoa tóxica por perto e nem sempre se dá conta. A gente normalmente relaciona, quando se fala em relacionamento tóxico, aquele relacionamento conjugal, não é? Sim, a gente já pensa na marido, namorado, coisa assim, né? Mas pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser o irmão, um amigo próximo. E às vezes tu tá numa relação tóxica e nem te dá conta. Como identificar isso? Acho que primeiro demora para identificar. Os poucos que eu tive ao meu redor foram pessoas que me puxaram a orelha. Pessoas de fora que enxergam. Sim, porque eu não vi. Eu acho difícil alguém que tá num relacionamento tóxico enxergar e dizer, não, eu tô num relacionamento tóxico. Acho que tu só percebe depois que tu apanhou muito, entendeu? Assim, que a vida te surrou um pouquinho. Acho que é por aí. Até porque eu imagino que o comportamento de uma pessoa tóxica, no início, ele é muito doce, cordial, doce, ele se faz presente, se faz necessário na vida da pessoa, não é? Para ir chegando aos poucos. Será que isso é intencional por parte da pessoa que é tóxica ou não? O que tu acha, Lívia? Não sei. Não sabemos. Depende. Às vezes pode ser intencional. Acho que às vezes pode ser e às vezes não. Tu acha que ela nem se dá conta que ela é uma pessoa tóxica? Eu acho que às vezes não. Eu acho que tem gente que não percebe. Acho que às vezes não. E acho que é personalidade, né? Acho que é personalidade. Minha personalidade é assim, eu sou assim. Tem gente que tem um traço meio narcisista, que daí vai para esse lado. Mas eu percebo que tem gente que acaba sendo tóxico sem maldade, assim. Sim, eu conheço umas pessoas sem maldade, sabe? Assim como tu falaste, Pedro, eu acho que o narcisista também tem alguma coisa a ver com a toxicidade. Toxicidade. Mas sabe que eu acredito eu acho que tudo tem os dois lados da moeda. Pelo pouco que vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou da teoria de que cada um tem os 50% de culpa, né? Eu acredito muito que ninguém é vítima de nada de graça, tá? Acho que tem uma série de fatores, é um tema até meio polêmico, mas tem uma série de fatores que te trazem a tua parcela de culpa, né? E eu acredito que esse caso da toxicidade... Olha! É isso, né? Toxicidade. Eu acredito que ele encaixa bastante nisso, porque para alguém ser tóxico na tua vida, tu tem que dar liberdade para a pessoa. Ninguém é tóxico com um pseudo-amigo ou uma pessoa que tu convive mais ou menos. Não, a pessoa que é tóxica, ela tá dentro da tua casa, ela tá dentro da tua vida, ela sabe a tua rotina, ela sabe como é que tu é, entendeu? Isso vale para qualquer coisa. Caso eu digo no trabalho também. Às vezes tem um colega de trabalho, tem uma sociedade, um cliente, mas são pessoas que estão dentro do teu espaço, né? E para estar dentro do teu espaço não é qualquer um. No caso de cliente, eu acho que até é uma coisa que é um pouco mais delicado, porque como é trabalho, né? Não tem, como expulsar um cliente. Sim. Sim. Não, tem, mas eu digo assim, tu não vai entrar numa loja de departamento dessas grandonas, assim, que entendeu? Uma coisa, agora a gente que trabalha de maneira um pouco mais restrita, a gente consegue policiar. Mas eu acredito que nós também tenhamos a nossa parcela de culpa, nosso 50%. É aquela máxima, ninguém faz nada com a gente que a gente não permita. Que a gente não permita. E quando a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de que nós estamos implicados. Eu acho que é isso que o Pedro tá trazendo, né? Sim, porque é aquele papo de que o que um não... O que dois... Como é que é? O que um não quer, dois não fazem, né?
É tipo, eu acredito que é mais ou menos por aí. Só que às vezes tu entra tu tá nessa seara, é uma roda viva, é uma pessoa que tá te encantando, que te dá um tapa e assopra, dá um tapa e assopra. Normalmente o tóxico ele é muito sedutor, né? Comumente, porque se tu tivesse repúdio, ele não estaria dentro da tua vida, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, a questão da sedução é uma coisa muito muito maluca, porque às vezes é uma pessoa que usa desse artifício sem se dar conta, ou às vezes se dá quando vê a maneira com que ela opera, a vida dela é desse jeito, mas eu acredito que nós também temos a nossa parcela de culpa. Mas tem momentos que eu acho que não há parcela. Eu vou te contar uma história assim, porque eu acho que eu estava no primeiro ano do 2º grau. Eu tive um professor extremamente tóxico, né, que hoje eu identifico isso, né? Óbvio, naquela época eu só chegava em casa chorando. Sim. Mas ele era uma pessoa que chegava para os meus pais e colocava assim, é a melhor aluna que eu tenho, um boletim mais alto, blá, 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 ele me destruía em sala de aula. Sabe, ele me passava... Eu tive uma professora assim. Vergonha na frente dos colegas, sabe? Me chamava, levanta gordinha aí, sabe? Umas coisas assim, que eu era gordinha, ou baixinha, ou ele sempre usava de coisas pejorativas. E na frente dos meus pais, quando eu tinha entrega de boletim... Tu era maravilhosa. Eu era a melhor aluna da classe, Se sabe? daí tu chegava chorando, contava pros teus pais, eles nem acreditavam. Do tipo, como é que o cara é um doce? Né? Então, claro, na época eu não sabia, né? Hoje eu consigo identificar isso. Então, eu acho que também existe muita relação tóxica nas relações de poder. Ele tinha poder sobre mim. Sim, daí tu ia fazer o quê? Ainda mais naquela época, Tinha né? mais o que fazer, né? É que nem na esposa lá, que depende financeiramente do marido. Então, tudo que é relação de poder, eu acho que ela propicia a toxicidade e o abuso, sabe? Sim. Então, eu passei por isso, assim, eu levei muito tempo para me livrar daquilo, sabe? Então, hoje, por exemplo, quando eu disse, tu é a melhor, eu tenho todo aquele trauma, assim, mas eu sou a melhor, mas eu também sou a baixinha, eu sou a gordinha, eu sou a chatinha, eu sou a não sei o quê. Mas agora tá bem magrinha. Agora tá bem magrinha. Nós dois, né? Cadê o banquinho? Cadê nossos banquinhos? Sabe, mas é complicado. Então, assim, e isso existe também... Sim. Não com mulher, mas com crianças que não sabem que aquilo é tão... E tu acaba assumindo uma culpa que não é tua. Exatamente, carregando coisas que não existem. Concordo contigo nesse caso. A parcela de culpa, ela é zero, né? No caso de criança, principalmente. Fazer isso comigo, sabe? Porque é muito fácil a gente falar nesse assunto quando tu estás do lado de fora falando sobre isso, não é? A gente está como espectador falando sobre o assunto. Agora, quem está envolvido, seja num casamento tóxico, ou tu tem uma mãe tóxica, uma pessoa que tu não pode tirar da tua vida, é muito complicado, porque chega uma hora que se tu tá mais vulnerável, tu pensa, mas será que o problema não sou eu? Sim. Né? E tu vai deixando com que as pessoas vão fazendo aquilo contigo, te diminuindo, a ponto de tu ficar com a tua autoestima lá embaixo. Só que também a questão de ter um amigo ou uma pessoa de confiança, que não é todo mundo que tem, que costuma ser a pessoa que dá aquele primeiro aviso, que tu liga a luzinha de alerta, né? Sim. É importante a gente estar cercado de pessoas assim. Mas também, aí, vamos vir pro lado do aviso, tá? Vamos supor que daí tu já seja avisado num determinado momento, tu já te liga. Aí tu já vê, opa, tem alguma coisa aí, daí tu começa a prestar atenção. Claro. Eu acho que as decisões que tu toma depois que tu já percebe que tu tá no meio dessa ciranda, entendeu? Aí é responsabilidade tua. Eu acredito muito nisso. Mas eles entendeu o que eu quis dizer? Eles confundem muito a mente só que assim, tu já tá... Ok, só que tu já tá avisado... Daí tu vê que tu começa a perceber... Alguém te avisou. A gente tá pegando esse exemplo, né? De que alguém avisou. A tua mãe te avisou, tua melhor amiga te avisou, enfim, né? Alguém te mostrou assim, te liga, tu não tá feliz com ele, teu brilho tá desaparecendo, né? Tu tá estressado, tu não tem vontade de ir pra casa, ou tu não tem vontade de sair de casa. Tu mudou teu estilo. Tu mudou teu estilo, tu tá apagado.
no teu trabalho tu não tá rendendo do jeito que deveria render, né? Ou na questão de crianças, assim, tu vê que a criança tá estranha, tá agindo de uma maneira estranha. No caso das crianças, daí os pais que têm que tomar as rédeas da situação, né? Ficar sempre atentos. Mas eu acho que no nosso caso, adultos conscientes, a gente tem que perceber uma situação e já ficar alerta e já começar a policiar a nossa falta de brilho através da nossa tristeza. Acho que a gente tem que ir por esse lado. Normalmente a gente acaba deixando a coisa chegar numa situação muito limite para tu perceber, e daí quando tu vai reclamar, a pessoa te convence que o problema é tu. Mas a gente volta para falar sobre esse assunto em seguidinha do bloco comercial, então não sai daí. Hora de matéria pura por aqui, e hoje vamos falar sobre imunidade. Afinal, o inverno vem chegando e aqui no sul, quando ele chega... Ele vem devastando, ele vem de uma hora para outra, né? Exatamente. E tem muito desse início de inverno também, né, Carmen? De um dia ser muito frio, do outro ser muito quente. E às vezes quando a gente não tá com a imunidade boa, aquela gripe vem assim, ó. Mas é claro que a matéria pura tem a solução que nos ajuda a aumentar a imunidade, não é? Exatamente. O que tu trouxesse aqui, trouxe... Primeiro, eu sou apaixonada pelo própolis, todo mundo sabe que eu amo própolis, né? Então, eu gosto muito do extrato de própolis para tomar todos os dias de manhã. E agora a gente conseguiu um extrato de própolis para criança, com vitamina D, com... Porque a criança começa a ir na escola... E daí sempre com uma gripezinha, uma coisa assim, aumentando a imunidade. Todos os dias. E ele tem um gostinho bom, ele não tem o gosto do própolis. Então, específico para criança. Esse aqui é o infantil e esse é o adulto. E esse aqui aqui são as cápsulas que a gente chama de composto da imunidade. Que são maravilhosas, né? Exatamente, o Flávio costuma usar, né? Então a gente sabe que tem própolis, tem zinco, tem vitamina C e tem lisina, que faz com que o nosso organismo se prepare para essa época. Então, assim, ó, gente, a gente gosta muito de citar exemplos e coisas que a gente faz uso. O meu marido, que é o Flávio, que a Karen falou, ele começou a tomar essas cápsulas da imunidade depois que ele teve dengue. Porque a gente fica muito debilitado com a dengue. E foi maravilhoso. Maravilhoso, minha filha também. E todo mundo que usa ela para manter essa imunidade mais alta. Isso aqui dá para usar. Dá para usar direto, sem precisar. Né? Não tem problema, isso aí pode ser um uso contínuo. É isso aí, gente. Matéria pura, aonde você só encontra farmacêuticos. Toda a equipe da Matéria Pura de atendimento farmacêuticos, não é? Então a gente pode pedir assim, orientação para qualquer um deles, pelo telefone, pelo WhatsApp. A Matéria Pura também entrega na sua casa, ela vai até você. Você tem 2 matérias puras no Rio Grande do Sul, uma em Carlos Barbosa e outra em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo. Mais de 30 anos no mercado, não é, Karen? Então, ó, procura a Matéria Pura. É hora de Dr. Quivin aqui comigo e hoje nós vamos falar em como rejuvenescer de uma forma suave e natural. É um assunto bem que está cada vez mais na moda, assim, procedimentos que deem um resultado, mas que não mudem tanto. Então, assim, que resgatem traços que a pessoa tinha antigamente, que foi perdendo com o passar do tempo. Um procedimento que está se realizando muito, que tu teve, né, o prazer de provar ele na carne, que é o mini lift. O mini lift ele pode ser feito, um mini lift para erguer sobrancelhas, um mini lift na parte central do rosto, tá? E o mini lift do pescoço. Eles são versões mais simples dos lifts tradicionais e que a recuperação é melhor, eles mexem em partes do rosto e do pescoço que estão precisando mais. Às vezes a pessoa está quase satisfeita com o seu rosto, com a sua beleza, e tem uma parte que não está legal. Ela, doutor, eu envelheci mais o pescoço, eu envelheci mais as bochechinhas de bulldog, minha sobrancelha caiu muito. Então a gente consegue trabalhar às vezes uma região só do rosto, de uma maneira suave, e que gera menos mudança. Então aquela mudança é sutil. Muitas vezes essa mudança não é percebida pelos outros porque mexe numa zona só. É bem comum aquele comentário, tu tá bem, não sei direito o que aconteceu, parece que tu deve ter feito alguma coisa que tu tá bem. Então, assim, o mini lift dessas 3 regiões,
ele serve exatamente para isso, para atuar de maneira mais específica naquele segmento da face, do pescoço, que o tempo judiou um pouquinho mais, de uma maneira suave. Hoje em dia a gente traciona menos, a gente tenta mudar menos para que o resultado fique dentro de uma corrente mais natural. E o melhor de tudo isso é que não precisa ir para o hospital, dá para fazer na clínica mesmo, não é, doutor? Então é muito tranquilo, gente, faz 2 anos que eu fiz o meu e eu percebi um ganho muito grande. Estou muito feliz com ele, porque ele me deixou bem para a minha idade. E a minha intenção não era parecer uma mulher mais nova, não é? Até porque outras partes do corpo denunciam também, não é, doutor? Bom, o mini lifting é tranquilo, é rápido, é feito a nível ambulatorial, não é? Isso. A gente já vai para casa, em 2, 3 dias tu já pode trabalhar. Ele é menor, ele tudo é menos, incha menos, não fica roxo, ou se fica roxo fica bem pouquinho, em 7 dias tira os pontos. Nada, doutor. Maravilhoso. Semana que vem tem mais Dr. Quiven para vocês. Estamos de volta e hoje falando sobre como identificar um relacionamento quando é tóxico. Eu imagino que a pessoa, quando ela está nesse relacionamento tóxico, ela não consegue identificar bem no início. A menos que tu já tenha passado por muita coisa. Se tu tem chão é diferente, né? Se tu tem chão, tu já identifica de cara quando tu vê que vem aquela manipulação, uma série de atitudes que vão te deixar mal depois. Mas sabe que uma primeira coisa que eu acho que a pessoa tóxica faz é criar dependência emocional. Ah, com certeza. Sim. É a primeira coisa. E depois, para tu te livrar dessa dependência emocional, é complicado. É uma coisa violenta. Mas é que é isso que é o que prende. Exato. Que é o que segura. Aí tu não identifica, aí tu acha que todo mundo tá errado e tu tá certo, porque ele tá te mostrando o que tu quer ver. Claro. Né? Porque é isso, né? Não é, é o que tu quer ver. Ele vai dizer exatamente o que tu quer ver. Então, essa dependência emocional que eles criam na gente é muito complicado de tu sair disso e enxergar. Eu tenho amigas inteligentíssimas, mulheres maravilhosas que se relacionam com lisos, sabe? Pessoa que não presta pra nada. Sim. E aí tu vai dizer assim, mas poxa, tu é uma mulher maravilhosa, como é que tu não enxerga que esse traste é um traste? Né? E ela ainda defende a pessoa. Ela ainda defende o traste. Pois é, e o erro tá em quem? No tóxico ou em quem se deixa intoxicar? Então. É o 50%. É. Eu acredito muito no 50%, salvo a questão das crianças e do início, às vezes. Porque às vezes tu tá convivendo com uma pessoa, daí tu pensa assim, eu ainda não me adaptei com jeito, se é um relacionamento no início, ou uma sociedade, ou um trabalho que recém começou, ou um novo colega de trabalho, né? Agora eu acho que quando é caso de pai, mãe, irmão, assim, que é uma coisa que daí já vai meio que desde sempre, Sim, assim, desde... tu aprendeu a ver aquilo. Tu aprendeu a viver aquilo, e aí depois tu percebe. Claro. Eu até comentei num outro programa, eu tenho uma amigona minha, que a mãe dela é uma pessoa bem complicada. É uma mãe bem, bem, bem complicada, que sempre que ela tinha um lançamento de algum curso online que ela faz e joga em plataformas, a mãe dela adoecia e ia para o hospital. Naquela semana do lançamento. Sempre que ela tinha uma coisa importante, por exemplo, que estudar para um concurso, e aí na semana do concurso a mãe dela adoecia e estava sempre assim, sempre que a guria ia tentar dar um salto para melhorar de vida, a mãe dela adoecia e ia para o hospital. Ela sempre tem que ser o centro. Isso é uma característica própria da pessoa tóxica, Lívia. Pode ser. Pode ser uma característica tóxica que, digamos assim, intoxica o vínculo, a relação. De a pessoa sempre querer ser o centro, né? Ela nunca admite estar em segundo lugar. Ela é a mais importante de tudo. Eu acho, na minha ignorância, que é uma relação de egos. Porque a pessoa que só quer ouvir o que ela quer ouvir é uma pessoa que não aceita, né? Ferir o ego. E a outra pessoa entende isso e tem o ego inflado também e pensa, vou criar uma dependência disso aqui. Tá todo mundo errado. Só fala o que ela quer ouvir. Tá tudo errado. A pessoa que fala o que quer ouvir e a pessoa que se permite ouvir só o que quer ouvir e não o que precisa, né? Então, assim, eu sou a pessoa, eu sou considerada na minha relação de amizade o corte fino. Porque eu sou a pessoa assim que eu vou te dizer cirúrgica. o que tu precisa ouvir.
Não vou passar a mão no tempo, até porque A Soninha é a amiga, sabe? Que chega, Sim, que faz tu te ligar. Por quê? Porque eu tô enxergando e eu vou te dizer o que tu precisa ouvir. E às vezes dói. Uhum. Né? Mas isso também é devido à bagagem que tu tem, porque provavelmente tu não era Sim. assim antes, não é? Não, eu sempre fui em coió. Boca aberta. Aí tu vai tomando na cabeça, tu vai aprendendo, né? Tu vai enxergando. Mas tu sabe que, graças a Deus, eu mais presenciei do que vivi. Ai, que bom. Graças a Deus, eu mais presenciei do que vivi. Eu vivi poucos e os poucos que eu vivi me serviram bem como ferramenta para eu entender hoje as manipulações. Então Claro. hoje eu percebo, gente, é nítido. Eu ver se alguém tenta falar uma coisa para tentar... Os sinais são os mesmos, né? É engraçado. Mas Eu acho tenho uma eles até teoria. caminham diferente, né? Acho Eles que caminham de uma perna, porque, não é, porque a gente já enxerga de longe. Mas eu tenho uma teoria que eu comento sobre várias coisas, assim, que eu acredito que muitas pessoas são feitas em série, tá? Tu entendeu o que eu quero dizer, né? São formas, assim, né? Que eles são feitos em série. Então, assim, ó, eu percebo que, por exemplo, tem um determinado nicho de profissionais de um segmento X que todos tiveram a mesma experiência familiar, as mesmas histórias e acabaram naquela função. Assim se vai para qualquer coisa. Na religião também, na espiritualidade, de uma maneira geral, quem procura religião, às vezes, sai de uma e foi para outra, porque aquela teve a mesma história que todos os outros tiveram e foi para outra. Então, eu acredito que as pessoas sejam feitas em série, porque a maioria, né? E os poucos que não são os que se diferem, que daí são aquelas pessoas que iluminam o espaço e tudo mais. Mas eu acredito que, assim, ó, os tóxicos, quem tem um comportamento tóxico, costuma ser feito em série. E quando a gente conta, faça essa análise. Quando alguém nos conta uma história de alguém que está sendo tóxico, tá vivendo uma vida... Gente, todas as histórias são iguais, só muda o endereço. Só muda o endereço. É tudo igual, porque ele age assim. Eu digo ele, a gente tá... A pessoa, no caso, né? Ele, ela, tanto faz. Só muda o local, para mim só muda o endereço, porque os sintomas são os mesmos, as atitudes são as mesmas, porque os que fogem disso aí são psicopatas, porque daí se tu já tem uma história mirabolante, que meu Deus do céu, daí já é psicopatia, acho que vai para outro nível, né? Mas é uma linha meio tênue, né? Eu acho que o psicopata é muito mais inteligente. O tóxico, eu acredito que o tóxico seja burro, se tu quer saber. E a gente que cai é mais burro ainda, entendeu? Porque o inteligente mesmo é o que articula um golpe, é algo muito maior, que manipula um estado, manipula uma situação, um sistema muito amplo, né? Mas aí, eu acredito que é muito por aí. Isso é comportamento ou é doença? Eu sempre tive essa curiosidade de saber se esse grau de toxicidade... De ser tóxico? Isso é comportamento ou é uma doença? Será? Eu vejo como uma patologia. Eu acho que pode ser comportamento e pode ser doença. Porque eu gosto de pensar de uma forma mais abrangente, mais ampla, assim, não isso ou aquilo, assim, sabe? Mas eu acho que dependendo da intensidade deste comportamento se torna algo muito mais patológico. Em maioria, sim. Porque todos nós, de alguma forma, né? Assim, se a gente agora vamos trazer pra gente, assim, ninguém é normal. Não. Se olhar de perto... Onde é que estão as camisas de força aqui? Se olhar de perto... Né? Então, voltando para a ideia do conhece-te a ti mesmo, né? Do autoconhecimento. Eu estava escutando vocês e pensando assim, sim, a gente observa com mais facilidade o que é tóxico no outro, mas o quanto a gente consegue perceber também o que nos habita de tóxico, o que é tóxico em mim, porque eu acho que quando a gente entra nesse mundo de poder também saber o quanto eu sou capaz de ser tóxica para mim, comigo, de não me tratar bem, de me permitir... Tá em algumas situações onde eu não coloco limites, onde as pessoas podem, né, ter um trânsito muito livre. Isso não deixa de ser tóxico. Total. Então, assim, eu penso muito nessa ideia de que a gente ganha aqui se a gente sabe identificar o que é tóxico em mim, é muito mais fácil poder identificar o que é tóxico no outro. Talvez. Sabe que eu sempre... Talvez o meu lado vendedor, às vezes, tenta... Eu paro para pensar muito isso, principalmente no meu casamento, assim, que é a minha relação diária, né? Como eu tenho uma veia vendedora muito forte, que é algo da minha família, meu avô era um grande vendedor, sabe? Meus tios são grandes vendedores e eu puxei esse lado.
eu percebo que o meu poder de convencimento ele é muito forte, argumentativo também. Então eu noto que, por vezes, quando eu tô em casa, assim, eu tô tentando vender alguma coisa pro Iago. Aí já tô ali, entendeu? Daí eu me ligo... Que seja uma ideia. Exatamente, eu pensei. Não, são ideias, né? No caso, eu tô tentando vender uma situação, uma ideia, assim, dele para, ele me olha bem sério, assim, meio que de canto de olho, sabe? Eu penso, que merda, tô só te vendo. Eu tô tentando vender alguma coisa pra ele. O quanto às vezes a gente não enxerga o outro, né? É. Tá tentando vender uma ideia que daqui a pouco, assim... Não tem nada a ver com a pessoa. E a pessoa só te olha e diz assim, menos, né? Menos. Bem menos. Bem menos. Aí ele olha assim pra mim, dele só olha assim, agora não. Ele me solta uns assim. Nós vamos para um break comercial. Em seguidinho a gente volta, então não sai daí. Tu já ouviu falar em lipedema e o que ele causa de transtorno na saúde da mulher? Não sabe? Então aguarda aí que eu já te conto sobre ele. Lipedema é uma gordura inflamada que surge normalmente nas pernas, bumbum, canela, pés, braços e alguns na barriga. O que ele tem de diferente e que incomoda tanto? Ele dói, ele inflama, ele retém líquidos, ele piora muito o nosso sistema de retorno venoso e a gente está sempre com aquela sensação de pernas pesadas, doloridas, e muitas mulheres que se incomodam com lipedema às vezes não conseguem nem sair de casa por causa da dor. Mas aqui na clínica nós temos uns tratamentos completos que vão desde suplementação vitamínica, fator OC para diminuir a inflamação do teu lipedema e laser velário, além de massagens e tratamentos manuais que vão diminuir bastante esse desconforto causado pelo lipedema. Tu não sabe se tu tem lipedema? Então agenda uma consulta comigo, a gente vai fazer todos os testes para que tu saia daqui segura do tratamento que tu vem fazer. Chama no WhatsApp, agenda tua consulta e vem entender como funciona o lipedema no teu corpo. É hora de liberou por aqui. E você, tem muita coisa para liberar em casa? Porque se tem que entrar em contato com a Lene, porque contigo vai tudo, né, Lene? Tudo bem. Pois é, gente, a Liberou funciona dessa forma. Ela faz circular tudo aquilo que está parado. Se você vai sair de mudança, quer trocar decoração, vai sobrar muita coisa, ou então tem uma casa, um apartamento fechado de um ente querido que já faleceu e precisa se desfazer das coisas. Enfim, são diversos motivos pelos quais a gente precisa liberar. E para liberar, a gente tem que falar com quem entende. Muito bem. Lene Mostardeira. Muito obrigado. Ela é a melhor quando se fala em liberar, porque tu consegue vender tudo, né, Lene? Sim, tudo. Lene, vocês estão com a agenda aberta, Sim. não é? E a agenda da Lene enche muito rápido. A equipe é uma equipe que se dedica a cada imóvel que tem que liberar, então tem que ser tratado com antecedência, né? Sim, porque nós levamos mais tempo, às vezes, organizando do que propriamente a venda, né? Elas organizam, elas precificam, colocam à venda, arrumam, recebem as pessoas no open house e você só vai participar na hora de dividir o lucro. Exatamente. Tem coisa melhor? Não tem, né? Então, a gente precisa liberar. Fala com a Lene Mostardeiro no Liberou, seja através do Insta ou ligando pelo WhatsApp, ou então entre em contato com a Feminíssima, que a gente encaminha vocês. Estamos de volta e hoje falando sobre como identificar um relacionamento tóxico. Pedro, tu falaste uma coisa muito O que eu falei? inteligente. Eu falo tanta bobagem. O que será que eu falei de bom? Que o tóxico é um pouco burro. Sim, porque o inteligente, ele comanda um sistema, ele não manipula uma pessoa, né? A Soninha até citou o exemplo agora há pouco nos bastidores do filme, aquele é com Leonardo DiCaprio, né? DiCaprio. Prenda-me se for capaz. Assistam, gente, é muito legal. Muito bom. E que é um cara que ele manipulou um sistema, ele Sim. forjava cheques e daí fingiu que era piloto de avião, aí
Ele, dono de empresa, advogado, ele foi de tudo. E o cara, e ele tipo assim, fingia ter 20 e tantos anos, ele tinha tipo 16. Eram umas coisas assim... Muito convincente. Foram não sei quantos, imagina, era um filme que se baseava nos anos 60, né? Ele fraudou não sei quantos milhões de dólares, assim, era uma coisa que, convertendo para hoje, era uma fraude bilionária, assim. E esse sim foi inteligente, entendeu? Ele moveu um sistema a favor dele, porque ele mostrou para as pessoas o que elas queriam ver. Exato. Ele só se vestiu do que todo mundo queria ver e todo mundo comprou a ideia. Agora eu fico pensando uma coisa. Eu acho que todo mundo tem o seu ladinho tóxico nesse sentido. Claro. Porque, por exemplo, assim, ó, se eu tenho... o meu marido faz tudo para mim, tá? É óbvio que eu vou me aproveitar disso. e vai pedir demais. Não é? Será que eu vou ter a empatia de pensar assim, não, eu não vou... eu tô sendo tóxica, eu vou segurar um pouco... Não vou sobrecarregar. Mas ele não estaria fazendo se não fosse por amor a ti. Pois é. Tu não estaria pedindo demais se não fosse por amor. Não, mas eu fico pensando, será que a pessoa não é tóxica com a gente? Porque... depende. Se aproveita. Será que a pessoa não é tóxica com a gente porque a gente abre também esse espaço? Né? Às vezes a gente serviu demais, é útil demais. Mas isso não é o nosso 50% de culpa? É o nosso 50% de culpa. E até pensei uma coisa, um pouquinho antes a gente falou na questão da sedução, né? Falando que a pessoa tóxica, ela tende a adotar um comportamento mais sedutor, mas na verdade todo ser humano precisa ser amado e precisa ser gostado. Então a gente vê como essas coisas vão colando. Claro, com certeza. Precisa ser aceito. Eu acredito que quando nós realmente somos amados, a sensação é diferente. É algo que eles começam a subir da barriga, assim, porque quando tu sente o amor verdadeiro, né, o amor divino, que chamam assim, que é o amor realmente entre amigos que se amam, entre pai e mãe, sabe, um amor assim entre um casal genuíno, um amor sem nada em troca. Até o amor verdadeiro entre a gente. Com a gente mesmo, né? Exatamente. Quando a gente conhece um amor verdadeiro... É aquilo que vem daqui, né? Porque quando não vem daqui, eu acredito que daí seja só necessidade de aceitação. Aqui. Onde é que veio? Porque daqui, ó, gente, aqui, ó, da barriga. Não, é uma... Sabe as borboletas na barriga? Ai, que amor, sabe as borboletas? Romântico. Eu tentei fazer uma figura de linguagem e não deu certo. Fiquei ridículo. Um beija-florzinho aqui, ó. Saiu um morcego, saiu o Batman de dentro de mim. Não, mas é que o daqui que eu brinco é a história da borboleta na barriga. Sabe quando tu tá apaixonado que tu sente aquela coisa? Sim. Quando tu é amado, tu sente aquela coisa daqui, entendeu? Então é aquilo que vem do... Eu acho que vem de dentro de ti, vem do âmago, entendeu? Tipo assim, porra, eu tô sendo amado, entendeu? A gente entendeu. Aquilo te derrete. Sim, do que ter uma busca externa, não é daqui, é aqui, é lá, entendeu? que daí é a aceitação. Aí os boca abertas, nós, qualquer um, que é o que eu brinquei antes, que somos burros nesse caso, por conta da aceitação a gente cai numas furadas, porque a gente quer ser aceito por aquele grupo social, a gente quer ser aceito pelo chefe, quer ser aceito pela mãe. Mãe e pai é uma coisa mais difícil, acho que é um tema meio... muito complicado. Meio rude da gente entrar aqui agora, né? Mas quando a gente busca essa aceitação, que no caso de pai e mãe é a vida inteira, só quando ele morrer, e nem quando morrer tu ainda remoxe. Tu tem que matar pai e mãe dentro, né, de ti. Acho que é meio que por aí, assim, quando é esse caso. Mas acho que dos relacionamentos, se tu tá realmente buscando a aprovação do outro, tu permite que a pessoa seja péssima contigo e te trate de uma maneira ruim, sabe? Acho que nesse caso daí que não é o amor. Que daí é a aceitação. Mas quando tu busca aprovação é porque tá te faltando amor próprio. Sim. Total. Tá te faltando amor próprio, né? Daí tu só te mete em furada. Daí tu só te mete em furada. Eu acredito assim, ó, com o passar dos anos, eu consegui enxergar que tudo tá centrado na gente. Sim. Tudo é sobre a gente, né? Tudo que acontece com a gente é responsabilidade nossa, de bom e de ruim. 100%. Tu é que deixa as pessoas entrarem na tua vida, tu é que não
coloca os limites, não dá os limites que tu tem que dar, não é? E é tu que sofre depois também e ainda te faz de E vítima. acredito muito, assim, puxando rapidinho o lado espiritual da coisa, eu acredito que até a doença é só da gente. A gente desenvolve doença, eu acredito que nós desenvolvemos tumores, qualquer coisa. Tudo é uma Eu reação. acredito muito nisso também, sabe? Eu acredito, porque assim, ó, todo mundo ao meu redor, por exemplo, que teve algum tumor, desenvolveu algum câncer, alguma coisa, sempre foi após uma grande situação de estresse, ou uma grande mágoa, uma grande tristeza, que tu vê que aquilo no teu corpo cristaliza, o teu corpo ele engole aquilo de uma maneira, desce quadrado e pum, aí para quadrado em algum lugar. Tem que ir, né? E todas as doenças são assim, né? As doenças mentais, as doenças psíquicas. Com certeza. Principalmente psíquico, quando vem ataque psíquico, né, de outras pessoas através de uma... Não digo só sobre magia, assim, às vezes é uma fala, sabe? O olho, brincam que o olho... Uma opinião maldada, né? Uma opinião maldada entra quadradinho também e cristaliza. Então, assim, eu percebo que a gente tem que cuidar muito do que a gente fala, porque a palavra tem poder. Então, eu tenho muito o hábito... Tudo que a gente absorve. Tudo. Eu tenho um hábito diário de que sempre que eu ouço uma coisa que eu não curto muito, que eu não vejo, que, assim, ó... vou dar um exemplo, assim, eu acredito que eu posso tudo. E me reafirmo isso o dia inteiro. Eu posso, eu consigo. Não tem por que não, entendeu? Eu estou o tempo inteiro me reafirmando para conseguir. E quando eu ouço algo que tenta me limitar, eu faço todo um exercício mental para tentar quebrar esse padrão, né? Dizendo, não vou me limitar, né? Consigo prosperar e tudo. Aí eu tento mudar um pouco esse padrão. Mas eu acredito que é um movimento, hoje, que eu tenho, pelo menos, de muita consciência, né? Uma consciência muito grande sobre a minha rotina, sobre as minhas... Eu acho que a consciência ela é fundamental. A consciência é o primeiro passo, né? É fundamental para a gente se dar conta das coisas e tentar deixar de lado aquilo que não nos faz bem. E demora um pouco para bater. Claro que demora. Tu tem que apanhar muito até tu chegar nesse ponto de consciência, ter consciência. né? Todas as relações nos ensinam, nos oportunizam olhar para alguma coisa. Eu estava até pensando agora aqui que eu acho que no fundo o tóxico também é um intoxicado. Com certeza. Sim. Aquele papo de o agressor é o que foi agredido, aquelas coisas assim também, né? Pensei assim, o tóxico também está lidando com algo dele de alguma forma tóxica, né? Mas também está intoxicado, então é uma forma de também transferir aquele desconforto para algum outro lugar. Com certeza. Né? E talvez a consciência, voltando quando a gente pode entender ou usar os nossos próprios sentimentos como, vamos dizer assim, um termômetro do que eu tô sentindo, do como é que essa relação é boa para mim, esse encontro é positivo para mim, isso me faz sentir coisas boas ou me faz sentir coisas ruins. Ter esse termômetro para entender. Ser mais seletivo, não é? Isso, para entender. Seletivo mesmo, essa é a palavra, porque a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, não sabe totalmente o que é bom, o que faz bem e o que é melhor para mim. Com certeza. Né? Com certeza, mas a gente volta a falar nesse assunto em seguidinho do bloco comercial, então não sai daí. Hora de falar da Capítulo Seguinte. A Capítulo Seguinte é uma empresa que intermedia vendas entre clientes. Ou seja, a Capítulo Seguinte lhe ajuda a vender e ajuda também você a comprar. Ela só intermedia a venda. Ela não trabalha com estoque. E com a Capítulo Seguinte, você, além de estar fazendo excelentes compras e excelentes vendas, você compra com toda a segurança, toda a privacidade, porque respeito ao seu cliente é a máxima da Capítulo Seguinte. Com a Capítulo Seguinte, você pode comprar aquela peça de grande porte, de pequeno porte ou até uma antiguidade, aquela peça que você deseja ou que você está precisando. E para você que tem aquela peça para vender, também pode fazer uso da Capítulo Seguinte. Entre em contato por esse Instagram
e este contato que está aqui no nosso GC. É hora de Estofaria Venturini aqui no Feminíssimo. Há 13 anos no Feminíssimo. E quantos anos tem a Estofaria? A Estofaria já tem 40 anos. 40 anos. Muita tradição, muita competência, muito profissionalismo. O trabalho da Estofaria Venturini é 10 de 10, gente. E hoje nós vamos falar sobre aquele estofado que você tem em casa, antigo, que acha que tem que se desfazer, mas a gente ouve falar muito que esses novos estofados têm uma vida útil muito curta, não é, Joyce? Às vezes as pessoas pensam, é mais fácil comprar um sofá novo do que mandar estofar um mais antigo que durou tanto tempo, não é? Não é não, gente. A Estofaria Venturini, ela refaz o seu estofado antigo, não é? Isso aí. Troca cintas. Troca a percinta, troca a espuma, né? Se tiver alguma madeira quebrada também a gente troca. O pé também, às vezes o pessoal quer trocar o pé, porque já cansou daquele pé que tinha. Ou o cachorrinho mordeu o pé. Ou o cachorrinho mordeu o pé, acontece bastante. Às vezes dá até para mudar a forma do sofá, Dá não pra é, mudar a forma do Joyce? sofá. E a Estofaria Venturini faz isso, assim, gente, com toda a competência, trabalhando com couro, com tecidos, mais diversos tipos de tecido e todas as cores de couro. Ó. Tudo que vocês estão vendo aqui é couro. Couro da melhor qualidade. Quando a gente bota um couro no estofado, ele dura, né? Dura. O couro tem uma durabilidade muito grande, né? De até 20 anos, né? Tratando ele bem, cuidando e pode usar toda hora. Com certeza. Estofaria Venturini é sinônimo de conforto, de qualidade e peças para muito tempo. Pela Estofaria Venturini, Feminíssima assina embaixo. Estofaria Venturini, em Porto Alegre e em Capão da Canoa. Estamos de volta e hoje falando sobre como identificar um relacionamento tóxico. De quem é a culpa, não é, gente? Do cachorro. Não, e o engraçado é que muitas vezes a gente terceiriza essa culpa. Não é? Tu teve um relacionamento tóxico com alguém, essa pessoa te prejudicou, tu abraçou aquilo para ti, tu pegou a bagagem pesada da pessoa, absorveu ela, e daí tu vai dizer, não, eu tô assim por causa do fulano. Não, tu tá assim confortável, por tua causa. Porque tu não disse, confortável. não, peraí, aqui não dá pra entrar. Eu acho que um bom sinal, assim, da maturidade é quando a gente passa a responsabilizar menos os outros. Com certeza. Né? Responsabilizar menos os nossos pais também por aquilo que, de alguma forma, não gostamos na gente ou nos frustramos. Ou que foi ruim pra gente. Né? Assim, eu acho que quando a gente puxa, traz de volta a minha responsabilidade também sobre aquilo, porque é né? muito Sobre bonito os a atos, gente ouvir falar sobre isso com crianças, com adolescentes. Agora, pessoas adultas, elas é que têm que tomar rédea das vidas delas, não é? Porque é tu que vai deixar o outro entrar e sair da tua vida e fazer o que ele quer? Ele entrar e sair na tua casa, no teu trabalho e fazer o que ele quer e te deixar mal? No momento que tu toma consciência disso e que daí tu usa a seletividade, não é essa linha. Não, esse aqui serve. Esse aqui não me serve. Esse aqui não está me servindo hoje. E que tu aprende o teu auto-amor e que tu te preserva, eu acho que a gente é muito mais feliz, né? Tu sabe que eu passei por uma situação na clínica agora que eu tive que demitir um paciente. Eu não emagreci porque a nutricionista era ruim, porque o remédio não estava ajudando, porque, entendeu? A dieta não era boa, a academia não tinha horário. Ela fez... Aí, sabe, e toda semana a mesma coisa, toda semana a mesma coisa, toda semana a mesma coisa. Até que eu sentei e disse pra ela assim, tá, e a tua parte? Né? Tu me desculpa, a nutricionista é maravilhosa, eu tô tendo resultado com todos os pacientes. O remédio, ele é uma bengala. Responsabilidade, né? O que tu tem feito nisso tudo? Ela ficou brava. Ela disse, isso aqui não é pra mim. Eu disse, não é mesmo. Não é. Eu acho que tu tem razão. Passa lá, Camila vai te devolver teu dinheiro, porque eu acho que tu não tá pronta para essa mudança que tu quer ir. Sabe? Então, É que as pessoas querem mudar e não estão prontas para mudança. Quer mudar o mental, mas o psicólogo não é bom.
Não é bem E isso assim. acontece muito na área da saúde, eu não sei porquê. Mas, assim, principalmente agora que eu estou entrando na especialização em endocrinologia e obesidade, é incrível que as pessoas transferem de responsabilidade É mais cômodo, pro meio. não é? Pro meio. Uhum. É pro médico, é pro remédio, é pra academia, é pro personal, É mais é pra cômodo. pobre da nutricionista que não É. sabe mais o que fazer. Tu sabe que eu tô fazendo um tratamento para emagrecer, já emagreci bastante, e o meu médico é um grande amigo meu, até te passei o contato dele, né, sim. um querido, e ele disse, tu tem que fazer exercício, tu é muito sedentário. Eu, ai, que saco. É óbvio que eu não tô fazendo nada do que ele mandou eu fazer, né? E, então eu sei que eu podia ter tido um... Resultado Eu sei que o meu muito resultado podia ser muito melhor, só que eu não tô fazendo nada do que ele mandou eu fazer, mas eu não tô botando a culpa nele. É, mas tu tem Entendeu? essa consciência, É tu sabe eu- do que tu não quer. Eu tenho a Mas consciência que eu sou 90%, sedentário. E eu sei disso, gente, porque para eu melhorar eu tive que fazer uma bariátrica. Eu tive que ter uma intervenção cirúrgica para poder me dar conta do tamanho do absurdo que eu estava vivendo. Que é agressivo, né? Imagina, é uma invasão. E tu teve que emagrecer pra fazer bariátrica ainda, né? Ainda tive que emagrecer 20 quilos para poder operar, né? Não é fácil, mas assim, eu não posso dizer... E ainda tive reganho de peso no pós-bariátrico. Aí a culpa de quem? Da cirurgia? Não, eu que como mesmo, Claro. sabe? Mas é muito difícil tu te olhar no espelho e dizer assim, ó, isso eu vou ter que fazer, Claro. Claro. né? É difícil. Se É fosse nessa fácil- hora que a gente consegue tomar as decisões, né, Exatamente. positivas pra gente. A gente falou eu não me lembro em qual temporada do programa foi, mas a gente tava falando sobre o autocuidado, principalmente Sim. perante doenças e questões, né? Eu me lembro um dia que eu falei pra minha mãe, cuidou da minha avó com Alzheimer durante 11 anos. Minha mãe, meus tios também, todo mundo ajudou bem. Mas a mãe morava sempre muito perto, aquela coisa. Então ela se deixou. Eu me lembro que ela estava muito desleixada, muito mal cuidada, assim, por conta da. Segundo ela, porque ela estava botando a culpa na avó, coitada, porque ela tinha que ir lá, tinha que cuidar, tinha isso, Mas é tinha um que. desgaste muito grande. Mas é o que a Soninha tá falando. Daí assim, ó. Físico quanto emocional. Não, Tu vê uma pessoa... Ok, que tu ligada ama, a ti. que tá definhando. Mas a forma Ok. como tu vivencia isso, né? Só que a forma como tu vivencia, tu também não precisa te matar. Uhum. Senão tu morre antes que a Até pessoa. porque ninguém dá o que não tem, né? Exatamente. Essa super dedicação também tá a serviço de alguma outra coisa. A gente né? tem que ficar de olho, né? Eu acho que a gente nunca pode deixar de se perguntar, né? De perguntar pra gente mesmo. Ah, aconteceu uma coisa ruim, ou eu tô enfrentando uma situação ruim como a tua mãe enfrentou, que é um desgaste emocional Horrível. e físico horrível. Tu vê uma pessoa que tu ama, ela ir decaindo dia após dia, é muito horrível, não é? Mas eu acho que a gente tem que ter a serenidade, parar e se perguntar, tá, e o que eu vou fazer com isso agora? Né? Porque tu acaba indo no automático quando tu vê aquilo já tomou conta de ti. Daí para tu voltar é mais difícil, né? Então se tu tem, como a gente fala sempre, não é? Que eu acho que a gente acaba sempre caindo quase na mesma coisa. Se tu tem aqueles momentos para ti do teu dia, nem que seja 5 minutos, e que tu para pensar no que está acontecendo contigo e o que tu vai fazer com aquilo que aconteceu contigo, eu acho que as coisas andam melhor. Esse papo dos 5 minutos é uma coisa que eu acho bem interessante, assim, fundamental. porque o pessoal diz, porque eu não tenho tempo, minha agenda é corrida. Gente, e quando tu toma banho? Tu toma banho com mais Claro gente que dentro não do teu precisa do chuveiro? Eu vou parar, pode ser no banho, pode ser depois do almoço. É aquele momento Pode que tu ser. tá passando o shampoo e tá massageando a cabeça. Tu não precisa fazer forte, tu faz mais devagarinho. Curte aquele minutinho, Claro. deixa ele agir, o shampoo agir no cabelo. Se tu tem 1 minuto de consciência na tua manhã, por exemplo, antes de tu ir pro dia a dia fazer o teu corre, meu Deus, tu respira e aí se te dá algum ataque de ansiedade, ou se tu tá passando por uma situação conturbada, inclusive com a própria pessoa tóxica, que Claro. pode estar ali naquele meio, tu vai lembrar que tu respirou um pouquinho antes e aí vai ver tipo assim, tá, Mas que bom. quando tu te dá esses momentos, a tua percepção, ela amplifica das coisas. Sim. E tu enxerga as coisas. Enxerga? A gente só não enxerga quando tu vai indo no automático e tu não para nunca. É a bola de neve. Né? Então, se tu te dá esse direito, quem vê eu falar parece que eu me dou esse direito todos os dias. A gente não é resolvido, mas a gente tenta, não é? A gente tenta. Se tu te dá esse direito, eu acho que tu consegue olhar pra ti, tu vê o que tá te prejudicando
quem está te Mas eu te acho bem resolvida. Eu te digo assim, ó, que acho que tu passou por estou num momento, assim, muito bem resolvido. Acho que tu tá numa fase muito boa da tua vida, assim. Tu passou por momentos que tu teve Muito gente difícil. muito tóxica enchendo o teu saco. Muito. Isso me ensinou muito, Pedro. E que hoje tu tá bem, eu vejo que tu tá muito consciente. Tô bem consciente. Não tá tão louca. A maturidade traz isso pra mim. E olha que legal isso que vocês estão trazendo, porque assim, ninguém nasceu sabendo, né? Claro que não. Tu aprende no sofrimento. Isso. Não adianta. O pessoal tu vai aprender no sofrimento. O pessoal diz que é no amor ou na dor, eu acho que é só na dor, porque ninguém aprende no amor. Tu aprende na dor. Na dor. É. E eu acho que é isso, assim, ó, parou, pensou, te deu aquele momento, nem que seja na hora do banho, como tu disse, Pedro. Meia pensa horinha. que tu tá ali, tu contigo. Que eu acho que isso é o principal, né? É. E outra, Carmen, tu falou no início ali sobre de quem é a culpa, né? Eu fiquei pensando de tentar transformar essa pergunta em numa outra pergunta que eu não sei, que a gente pode pensar aqui, mas porque eu acho que o modelo da culpa ele é sempre muito pesado. Sim. Quando a gente tenta... É uma palavra tão pesada. E assim, será que então eu tenho culpa? Então o que me aconteceu eu sou culpada, né? E eu acho que não A culpa é um fardo, Dá né? pra amenizar, né? Dá pra tentar mudar. De quem é a responsabilidade, né? Talvez. Soninha, acertou em cheio. Né? De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade. Ou até do quanto assim, o quanto eu aprendi e agora eu tô pronto para outra, Claro. o quanto eu precisei experimentar algum sentimento para poder conhecer, me entender ou ter uma outra visão de mim. Talvez seja mais generoso, né? Seja um ato mais generoso do que a culpa. Eu acho que está coberta de razão, Lívia. Eu acho que é trocar a palavra culpa por responsabilidade, né? Eu acho que é mais ameno. A culpa também é tóxica. A culpa é tóxica e a gente acaba sendo tóxico com a gente. Então, eu acho que o recado que a gente pode deixar aqui hoje, não é? Vamos ser mais gentis conosco. Tirar aquele tempinho para a gente se olhar para dentro, ver o que nos serve, o que não serve mais. Isso não quer dizer que tu não vai te conviver com as pessoas que também não te fazem bem, mas tu sabendo onde tu tá pisando e o que tu quer para ti, tu consegue estabelecer o limite necessário, não é? Acho que é isso aí, né? É bem isso aí. Semana que vem é óbvio que tem outro episódio, então a gente espera por vocês. Muito obrigada pela companhia, até lá! Da cozinha. E eu quero saber quem aí ama um churros de doce de leite. Tenho certeza que todo mundo, né? Então, não sai daí, porque você vai aprender a fazer um churros de doce de leite super fácil comigo. Um churros de doce de leite é sempre uma boa pedida. Mas daí a gente se pergunta, mas dá uma mão de obra fazer os churros e frita e faz a massa. Mas como aqui na hora da cozinha a gente preza pela facilidade, pela rapidez, pela economia também dos ingredientes, eu vou ensinar para vocês um churros facílimo de fazer e que no resultado final o gostinho fica o mesmo. Dá para acreditar? Não dá, né? Pois é, mas vocês vão acreditar depois que eu terminar essa receita. O que nós vamos precisar? Pão de sanduíche, açúcar com canela, doce de leite, ou pode ser também leite condensado fervido, e leite. Bom, gente, nós começamos tirando as duas casquinhas da ponta, tá? É simples assim, como tudo que a gente mostra aqui. E vamos amassar bem com um rolinho esse nosso pão de sanduíche. Deixar ele bem fininho. Sem dizer que é uma opção muito mais saudável, porque não tem fritura. Olha aqui, ó, ele está bem fininho. Agora, nós vamos rechear ele com o doce de leite.
E vocês devem estar pensando, como é que eu nunca pensei nisso? Porque é tão fácil de fazer e tem aqueles dias que a gente tem uma vontade de comer um docinho, não é? E vamos enrolar. Enrolar bem apertadinho. E assim sucessivamente, ó, fica um rolinho. E assim eu vou fazendo com os outros. Não esqueçam, então, que ao finalizar é bom dar essa apertadinha para ele não abrir. Em relação à quantidade, é claro, vai depender do número de pessoas que você tiver em casa, não é? Então, agora, ó, gente, nós vamos finalizar pincelando esse nosso pão com leite. E fica muito, mas muito bom. E vamos passar no açúcar com canela. Vocês viram como é simples? É muito simples de fazer. E o curioso é que como o pão de sanduíche ele fica bem amassadinho, ele não fica, quem come não se dá conta que é pão. E daí, se quiser incrementar mais ainda o churros, tu deixa um potinho de doce de leite do lado para colocar em cima depois de prontinho. Bom, a minha air fryer já foi pré-aquecida a 180 graus e eu vou colocar mais ou menos 15 minutinhos, tá? Então, agora eu vou acomodar os meus churros aqui na minha air fryer. Como vocês viram, não vai óleo, isso é uma maravilha. Prontinho, rápido assim. E olha aqui, ó, crocante, fininho. Com certeza delicioso. Então agora, ó, uma pena que vocês não vão poder provar comigo, mas é tão rápido para fazer, você já pode sair daí da frente da TV e ir fazer para se deliciar. Semana que vem eu espero vocês em mais um episódio.